Olá, está no Top News com o fechamento do mercado, as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo e, claro, entrevistas com os melhores especialistas do mercado. Eu sou Débora Oliveira e já quero deixar aqui uma ótima tarde para todos vocês e para ele, que vai fazer comigo esse fechamento do mercado, o seu Rafael Lara, que está todo estilo baile funk hoje. Boa tarde para você, Rafael. Você vai me expor assim ao vivo lógico. mesmo? Não, nunca. Bacana. Não. Eu fui pego de surpresa. Sua sorte, eu não gravei. Não. Eu estava dançando fora do ar. Quem mandou se apaixonar pelo hábito do DJ? Não teve jeito. Né? Eu e Marlene Matos. Marlene Matos também, já que a gente vai fazer Exposed, vamos todos juntos aqui. Então, nossa Renatinha também estava dançando a mesma dança do TikTok. Sim, sou jovem, apesar de que não pareça. Obrigado, Débora. Obrigado. Eu vou guardar isso com o coração. Vou também fazer Exposed da Débora, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar de mercado, seu Rafael Lara? Vamos lá. Porque esse Bovespa, que até começou o dia animado, começou o dia com altas aí, também, né, acompanhando um pouco das altas lá de fora, mas depois não conseguiu aí ter força para poder acompanhar o rally lá nos Estados Unidos, principalmente, né, agora, já durante a tarde, depois a Petrobras e, além disso, o Banco do Brasil virarem para o negativo. Então, a gente está vendo agora, de novo, o Ibovespa na casa dos 99 mil pontos, 99.532 pontos, uma queda 0,32%. O dólar futuro também vai caindo quase 1% hoje. Moeda americana cotada a 5,15. Nas altas e baixas, olha só, Banco do Brasil aqui, ó, deixa eu abrir aqui o monitor de mercado. Banco do Brasil liderando ali as perdas, 4,36% de queda por enquanto. Né? Do lado de cá, VEG, que já vem alta desde o início da manhã e permanece, tem alguns papéis aqui do setor de tecnologia e também educação. Mas, olha só, desculpa, educação está em queda, aqui tem tecnologia e varejo, alguns papéis aqui em alta, mas educação também junto, em queda, Banco do Brasil que passa na frente ali caindo 4,36%. Assim como também temos CVC, Azul, né, em queda, Azul cai 1,72%, CVC também está caindo 2,43%, a Gol está caindo 1,29%, apesar de a gente ter uma queda no dólar, né, mas o setor em si segue nessa queda por enquanto, tá? Isso aqui no Brasil. Lá fora, nos Estados Unidos, a gente permanece com as bolsas em alta, Nasdaq, inclusive, é o maior destaque de alta agora por lá, sobe 2,7%, Dow Jones está subindo 2,17%, S&P 500 sobe 2,56%. Em relação aos petróleos, a gente permanece com alta, tanto do Brent como do WTI. O Brent está agora subindo 0,28%, com o barril cotado a 114 dólares e 45 centos. O WTI sobe 1,24%, com o barril cotado a 109 dólares e 25 centos. No setor de petróleo aqui no Brasil, olha só, a gente tinha no início do dia, né, o setor praticamente inteiro aqui acompanhando essas altas da commodity. Somente Petrobras começou a descolar ali no meio do dia, né, virando para o negativo. E aí agora a Petrobras cai, Petro 4 2,10%, Petro 3 1,16%. A Enat também está caindo, acompanhando essa queda da Petrobras, mas a Petrobras tem muito essa questão da CPI voltando aí a ser debatida. Tiveram falas aí do ministro também, né, de Minas e Energia. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho aqui para vocês. Mas o fato é que a gente tem acompanhado bastante, né, a volatilidade também nesses papéis da Petrobras com todo esse cenário aí de interferência política na companhia, viu, Rafa? Perfeitamente, Débora Oliveira. Vamos para o próximo giro de notícias, porque a gente começa falando sobre a Petrobras, né, que diz que não é verdadeira a notícia de que exista uma reserva de 200 bilhões de reais para distribuição de lucros. Segundo a estatal, o valor de 208,6 bilhões de reais citado nas demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2022 como reserva de lucros inclui diversos itens, como reservas legais e reservas de incentivos fiscais. A empresa informou em comunicado ao mercado que a reserva legal inclui 25 bilhões e meio de reais e a reserva de incentivos fiscais soma 3,6 bilhões de reais, utilizadas para compensar prejuízos fiscais ou aumento do capital social, se houver necessidade. Já a reserva estatutária de 8,6 bilhões de reais é destinada ao custeio de programas de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, de acordo com o comunicado da empresa. A empresa também afirma que a reserva de retenção de lucros de 89 bilhões de reais é voltada prioritariamente à aplicação de investimentos previstos no orçamento de capital da Petrobras e também pode ser utilizada para absorção de prejuízo, aumento de capital ou distribuição de dividendos, conforme previsão legal, de acordo com a empresa.
Ainda segundo a estatal, suas demonstrações financeiras seguem padrões internacionais e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são revisadas por auditores independentes. Ontem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada que a Petrobras tem meta de atingir 200 bilhões de reais em distribuição de dividendos a acionistas neste ano, segundo relatos da imprensa. E a Oi informou um novo adiamento da divulgação de seus resultados no primeiro trimestre. Os números, que inicialmente seriam divulgados no dia 12 de maio, passaram para o dia 21 de junho e agora estão previstos para o dia 28 de junho. A empresa diz que precisa de mais tempo para concluir os trabalhos de elaboração dos resultados, mas divulgou números preliminares que mostraram uma receita líquida de 4,3 bilhões de reais entre janeiro e março desse ano. Valor 0,27% menor que um ano antes. Inclusive, tá aqui, ó, do meu ladinho, vocês estão vendo. Opa, do lado de cá. Cadê? Ó, agora inverteu. Agora eu vou ficar aqui, ó, na dancinha. Agora inverteu. Mas a Oi tá caindo, gente. 1,98% de queda para a Oi. Gosto disso. Inclusive, nesse momento. Permanecem em queda os papéis da companhia, Rafa. Tenta apontar de novo aí, Débora. Aqui. Vai. Aí, muito bom, muito bom. Bom, Débora, vamos continuar aqui com o nosso giro de notícias, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou nesta terça-feira o reajuste nas tarifas da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG. Segundo o comunicado, o reajuste médio para o consumidor será de 8,8% e passa a valer a partir de amanhã, dia 22 de junho. A decisão da ANEEL vem após adiamentos na revisão para que pudesse incorporar medidas que minimizassem o aumento. Com sede em Belo Horizonte, a CEMIG atende mais de 8 milhões de unidades consumidoras no estado de Minas Gerais, onde a ANEEL também aprovou o reajuste médio de 16,57% nas tarifas da Energisa. A agência aprovou ainda um reajuste médio de 19,19% nas tarifas da Energisa Nova Friburgo e de 4,90% nas tarifas da Copel Distribuição. Débora. Isso mesmo, Boinha. A maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance, está praticamente isolada no Brasil em termos financeiros, sem possibilidade de receber depósitos e de efetuar saques de grande parte de 4 milhões de usuários por conta de uma disputa contra a Capital, que é uma parceira local responsável pela conexão da Binance com os bancos comerciais. Desde sexta-feira, a Capital deixou de efetuar transferências em reais dos clientes da Binance, alegando que não tinha dados cadastrais individualizados, como CPF, nome da mãe, endereço, foto, entre outros. Supostamente exigidos pelo Banco Central para fazer essas operações com segurança e dentro dos parâmetros para evitar lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Até antes dessa suposta exigência, as operações seriam registradas por uma espécie de conta gráfica, em que os dados dos clientes não têm individualização, ou seja, saíram centenas de pequenas operações em nome da Capital. O Banco Central ainda não comentou sobre o caso. E o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas apontou um crescimento de 0,3% na atividade econômica em abril, na comparação com o mês anterior, considerando os dados com ajuste sazonal, conforme divulgação desta terça-feira. Na comparação interanual, a economia cresceu 3,6% em abril e 2,8% no trimestre imóvel encerrado em abril. A exportação de bens e serviços apresentou um crescimento de 1,5% no trimestre imóvel, que acabou em abril, em comparação ao mesmo período ao ano passado. A importação de bens e serviços, por sua vez, apresentou uma retração de 8,2% no trimestre imóvel, vindo em abril em comparação ao mesmo período do ano passado. Débora. E a ata da última reunião do Copom indicou uma postura defensiva para os próximos meses. O comitê explorou muito o contexto internacional de inflação alta e crescimento desacelerado, mencionando a política de Covid-0 da China e também a guerra na Ucrânia como fontes de pressão. Embora ressaltem que esperam uma descompressão nesses preços mais adiante. Internamente, foi destacado aí a difusão dentro do IPCA, o risco fiscal e as mudanças em políticas de preços. O Copom indica que poderia seguir subindo juros além de agosto para ancorar as expectativas de inflação. Porém, também menciona que deixar a Selic elevada por mais tempo será uma forma de segurar as expectativas. E para os economistas do JP Morgan, cuja projeção deste ano para a Selic
foi mantida aí em 13,75%, mas elevada para 11% no fim de 2023. A abordagem mais cautelosa do Copom, por si só, já inclinaria o balanço de riscos do banco para as projeções de Selic em 2023. Mas os economistas do banco têm destacado outros fatores que atuam contra uma convergência mais rápida da inflação para as metas, com as discussões políticas apontando para um impulso fiscal mais forte no curto prazo e para uma inflação mais alta no médio prazo. Os profissionais apontam ainda que o tom da ata mostrou uma visão mais conservadora do colegiado em relação ao cenário inflacionário. Além disso, eles observam que o documento mencionava explicitamente a estratégia do Copom para levar a inflação do próximo ano, projetada em 4%, para um nível mais próximo ao da meta. Por fim, para os economistas do JP, a ata veio foi em linha com a projeção de um aumento final, de 0,5 ponto nos juros em agosto deste ano. Débora. Vamos agora para as notícias internacionais, Rafa. Um referendo será realizado na cidade ucraniana de Kherson para decidir se deve se unir à Rússia. Dos Estados Unidos é a Giovanna Locatelli que tem as informações de quando deve acontecer esse referendo. Giovanna. O referendo de Kherson vai ser realizado neste outono, segundo as autoridades autoproclamadas da região, apoiadas por Moscou, segundo a agência de notícias russas RIA. Kirill Stremosov, vice-chefe da autoproclamada Administração Militar Civil da região, garantiu que eles estão se preparando para o referendo e que depois disso Kherson vai se tornar, como ele destacou, um sujeito de pleno direito da Federação Russa. E ele concluiu: em pouco tempo poderemos nos sentir como cidadãos de pleno direito do grande país da Rússia. Stremosov disse. Ele não deu mais detalhes aí sobre este momento, né? E lembrando que o outono na Rússia vai de setembro a novembro. Obrigado, Giovanna. E a Ucrânia deve se tornar uma candidata oficial à União Europeia na próxima quinta-feira em uma decisão simbólica, mas que eleva o moral para a invasão do país pela Rússia, de acordo com o que disseram os diplomatas e ministros à agência Reuters nesta terça-feira. A expectativa é que os líderes da União Europeia em Bruxelas aprovem a recomendação da semana passada da Comissão Europeia, que é o órgão executivo da União Europeia. Débora. E a Rússia reduz fluxo de gás para a Europa e redução coloca em risco o esforço da região, que aproveita a baixa demanda por gás nos meses de verão para reabastecer a sua vasta rede de armazenamento subterrâneo para os meses mais frios, quando o consumo, claro, dispara. E nesse ano, esse esforço se tornou um indicador da segurança energética da Europa, acompanhado com muita atenção. Os fluxos do gasoduto Nord Stream, principal via de gás russo para a Europa, caíram drasticamente, segundo analistas do mercado, que dizem que, se os fluxos permanecerem nos níveis atuais, a Europa terá sim dificuldades para atingir 70% de sua capacidade de armazenamento até novembro. Essa seria a expectativa. Isso ficaria, inclusive, abaixo da meta da União Europeia de chegar a 80% de armazenamento até o dia 1º de novembro. No fim de semana, o armazenamento de toda a União Europeia estava em cerca de 54%, segundo a Associação Representativa do Setor. E o Conselho de Administração do Twitter recomendou de forma unânime a aceitação da proposta de venda para o CEO da Tesla, Elon Musk, por 44 bilhões de dólares, de acordo com o documento protocolado na CVM americana nesta terça-feira. O Conselho também adotou e aprovou o acordo de fusão e as demais operações contempladas pelo acordo, como o pagamento de 54 dólares e 20 centavos de dólar por ação aos acionistas da companhia. Débora. E antes da gente continuar aqui com a nossa programação, Rafa, eu quero só saber de quem, né? Quem está assistindo aqui a gente? Quem que já está seguindo também o Instagram da BMC News? Eu prometi que eu ia bater nesse martelo sempre aqui para vocês olhar. Até o dia que vocês vão olhar para mim, vocês vão dizer assim, que a menina vai falar, a moça do Instagram da BMC. Essa é a meta, esse é o objetivo, né? Siga a BMC News, siga a BMC News, @bmc.news. Lá no Instagram da BMC News, inclusive, você já tem até uns destaques lá bonitinho, que o pessoal deixou organizado para vocês, né? Que aí você já tem acesso ao canal do Telegram da BMC News para se manter muito bem informado diariamente. Além, claro, de todos os conteúdos exclusivos lá para os nossos seguidores no Instagram. Então siga também @bmc.news, é muito importante para nós que a gente também consiga crescer nas nossas outras plataformas, que estamos lá nos dedicando, sempre trazendo informações para vocês em primeira mão.
Então, ó, já quero ver aqui no chat, quem tá lá já seguindo o Instagram da BMC, deixa um ok aqui. Quem não tá, vai lá agora e segue, gente. E a gente vai começar, inclusive, a postar vídeo lá, Débora, vídeo de denúncia, né? Vídeo de denúncia contra certos palhacinhos, né? Que fazem certas palhaçadas aqui na BMC News, como o professor Alexandre Cabral, que é impressionante, né? Junto eu e ele numa sala, aquilo aí vira um manicômio, né? É impressionante. Ele simplesmente falou no meu ponto, né? No nosso ponto, Débora também ouviu, começou a rir, mas ela não estava na hora da vez dela de falar, que meteu um vai tchutchuca, meteu no meu ouvido aqui. Tá bom? Então a gente vai começar a postar esse tipo de vídeo lá para você também poder ver o que a gente passa, né? Isso pode ser. Pra vocês entenderem, a gente, entendeu? Claro, tem um pontinho. Ó, tá vendo? Ele tá aqui. Gritou um tigrão agora no meu ouvido. Daqui, tá ó, gente, o nosso pontinho que fica aqui, ó, a gente tem que ter uma comunicação com o pessoal. Imagina você tá aqui passando a notícia, claro, com a devida responsabilidade e seriedade que vos pede. Perfeitamente. E a gente escuta aqui o professor Alexandre Cabral querendo cantar um vai tchutchuca no nosso ouvidinho. Não, é incrível. Ele simplesmente, né, é impressionante. Às vezes quando eu estou lendo a nota, né, que a gente lê aqui a nota, e eu tiro assim rápido, é porque geralmente tem alguém fazendo alguma palhaçada. Então a gente vai começar a gravar, a gente vai colocar uma câmera ali no switcher e a gente vai postar no Instagram, a gente vai fazer uma live no Instagram, assim, o switcher da BMC. E aí você vai conseguir ver tudo que acontece, tá bom? Mas isso quando a gente bater 100 mil seguidores nesse mês. Tá a única coisa que a gente vai ter que... O pessoal vai pensar que tá em looping, mas não vai ser looping. A Renata caindo, se batendo nos lugares, derrubando tudo. Dançando funk. Ela já é bem conhecida, aliás, por isso, pelos nossos telespectadores, né? E pelo hospital aqui do lado também. Que então, já tem o setor de gesso só pra Renata, é impressionante. O Robofoot é dela. Né? É impressionante, ela não consegue se manter em pé. Né? Ela vai... O centro de gravidade dela é errado. Zero. Né? Só vai... Não, zero ela voaria, né? Então ela só vai pra frente. Ela só vai pra frente mesmo, né? Acabou. Senhor Rafael Lara, fala, meu amor. Voltando a falar sobre essa CPI da Petrobras, que está repercutindo muito, né? Como mais cedo aqui, já no finalzinho do marketing, estava o Brosco atualizando vocês sobre essa fala do próprio chefe da Casa Civil em relação à CPI, dizendo que a Petrobras teme, na verdade, que uma CPI seja instaurada na Petrobras por causa da questão, né, da Lava Jato, que isso pode trazer à tona algumas outras denúncias, inclusive colocaria em risco essa questão, né, para o PT. Aí o PT, né, logo em seguida, sai aqui uma notícia de que a bancada do PT está reunida, inclusive lá em Brasília, para poder discutir se apoia a iniciativa do PL, inclusive do partido do Bolsonaro, que é de criar essa CPI para poder investigar a Petrobras por sua política de preços para combustíveis. Os parlamentares governistas estão trabalhando para poder coletar assinaturas para instalar a comissão. Inclusive, até então, só se tinha cerca de 80 assinaturas, é necessário mais de 170 para que a CPI seja realmente instaurada. A oposição, ainda não decidiu como vai tratar esse assunto. Por um lado, entende que é uma ação diversionista para tentar passar a imagem de que a culpa é da empresa e que Bolsonaro está atuando para reduzir o custo dos combustíveis, ignorando que ele, inclusive, indicou o presidente, né, e também a diretoria da companhia. Por outro, se acredita que a CPI voltará-se contra o governo Jair Bolsonaro. O PT é a segunda maior bancada da Câmara, com 56 deputados, empatado com o PP. Né? Ou seja, esse negócio da Petrobras, dessa CPI, vai ter, não vai ter CPI, isso ainda vai render, viu, Rafa? O dia até tinha começado com a Petrobras ali conseguindo, né, se manter no patamar positivo, apesar de não ser um dos maiores, mas quando veio novamente à tona, né, veio colocada a pauta de novo, essa questão da CPI, da Petrobras, azedou tudo de novo. A gente tem muita coisa acontecendo lá em Brasília ao mesmo tempo, com certeza a Kelly Cali vai atualizar a gente, né, sobre o andamento dessas reuniões, essa reunião inclusive aí da bancada do PT, né, o que está dando aí também esse andamento dessa reunião do Arthur Lira com alguns representantes, enfim, tem muita coisa ainda para acontecer. E a dúvida que paira no ar, apesar de tudo isso, porque até podem querer os deputados instaurar realmente, principalmente a ala governista, instaurar essa CPI na Petrobras, o governo federal querer que isso aconteça, né, para justificar aí o que quer que seja, mas ou para poder questionar essa questão dos preços da Petrobras, mas por outro lado, é importante, né, a gente pensar, será que realmente vai sair essa CPI? É ano eleitoral, um mês e um pouquinho para começar aí campanha política, os deputados querem estar nos seus domicílios, garantindo os votos para a reeleição, né? E outro detalhe, a CPI a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina ou no que vai dar. Pois né, Rafa? Geralmente acumula aí um custo altíssimo para poder se manter essas comissões e no final, por exemplo, você lembra, Rafa, no que deu a CPI da Covid, por exemplo?
Nada. É isso. Nada. Belos memes. É isso. Deu belos Rafa, memes. vamos atualizar, inclusive, a gente trouxe notícia da Binance há pouco. Vamos atualizar as criptomoedas? A gente não ia conseguir passar, né? A gente não ia conseguir passar ileso. Imagina, claro Você que quer não. me fazer chorar todo dia. É impressionante como a Débora. Mas, ó, sabe quanto tá subindo hoje o Bitcoin? 5,36%. Para você que duvidou, Débora, toma essa, tá? Meu Bitcoin é enorme, pô. Tá subindo 5,3%. Agora, só porque eu falei que caiu para 3,94% de alta. Mas ainda 3,94% de alta é uma alta, tá? Tá subindo 3,94% de alta aos 21.524 dólares. O Ethereum, por sua vez, sobe 4,26% aos 1.178 dólares. As outras criptomoedas, temos Tether e USDC, continuam... Ó, Tether foi para 99 centavos de dólar, tá? Liga o alerta aí, mas até agora tudo certo. USDC a 1 dólar também, BNB sobe 4,58% aos 226 dólares e 16 centavos de dólar. No top 20, o destaque vai para Dogecoin, subindo 12,69% e Shiba Inu subindo 28,32%. Sabe por que está subindo o Dogecoin, Débora? Eu sei por quê. Porque é o seguinte, o Elon Musk, nosso brother, né, o menino Elon, foi num evento hoje da Bloomberg e falou que compra Dogecoin porque algumas pessoas que não são tão ricas pediram para ele suportar o nível da moeda. Então que ele sempre vai estar no time das pessoas do Dogecoin. Então o Dogecoin está subindo. É o índice Elon Musk, né? Toda vez que o índice Elon Musk, como a gente sempre fala por aqui. Aliás, né, também houve ou como a gente falou, a questão do Twitter, aí o conselho, né, dando aí a opinião unânime de que deve-se, então, o Twitter aceitar a oferta de compra aí do Elon Musk. Vamos ver se isso vai sair do papel. Imagina, se ele colocar Dogecoin dentro do Twitter. Né? Vamos falar com o professor de Relações Internacionais da ESPM, o Gunter, que já está aqui, Rudzinski. Não, dessa vez eu não acertei o nome dele. Rudzit, exatamente isso. Rudzit, não é Rudzit, da outra vez eu falei bonitinho, dessa vez eu me enrolei, professor, mas está aqui já prontamente corrigindo no ar. Seja sempre bem-vindo aqui à programação da BBC News, professor. Obrigado, boa tarde, Débora. Rafael, você acertou dessa vez, Rafael, é a Débora que errou, mas tranquilo. Quem manda ter esse nome? Aqui no Brasil? Tá vendo? Tá vendo? Professor, mas tudo bem, tá certo. A gente aqui tem que saber falar direitinho mesmo. Exatamente. Até para ter a presença sempre sua por aqui conosco, né? Exatamente. Professor, me fala uma coisa. Vamos começar falando um pouco sobre essa expectativa, né, da guerra ser um pouco mais longa do que o que a gente já estava imaginando? Não há realmente nenhum indício de que a guerra venha, né, a chegar a um fim logo. Muito pelo contrário. O que a gente viu, e a gente, né, trouxe ainda há pouco aqui, a nossa correspondente falando sobre isso, algumas regiões já querendo ali realizar plebiscito e tudo mais, que é o caso de Kherson, né, que há um tempo aí atrás, a gente até trouxe aqui na nossa programação, o governo pró-Rússia, os pró-russos que estavam lá já tinham pedido para o Kremlin reconhecer a independência ali daquela região também, assim como aconteceu com Crimeia, assim como aconteceu, né, com essa região de Donbás. Vindo agora esse posicionamento, né, de Kherson, como que você avalia isso? É uma mudança estratégica aí da Rússia? Isso revela, na verdade, a estratégia da Rússia que ela já tinha desde então, ou desde a época da Crimeia? Fim de guerra que não dá para se falar, né? Bom, Débora, se a gente lembrar um pouquinho das outras vezes que eu estive aqui, eu sempre disse, não vai terminar tão cedo. Porque o despreparo das forças russas ficou mais do que, né, exposto. Inclusive, hoje já vi reportagem de um evento em que o próprio presidente Vladimir Putin falando em modernizar as forças armadas. Ora, ele veio falando isso durante vários anos e deu no que deu, e se agora ele fala em modernizar é porque está assinando embaixo que as forças não estão como eles anunciaram que estavam, né? Um grande temor ocidental de que seriam forças imbatíveis, tá? Então isso é a admissão do governo russo de que realmente saiu totalmente errado do que eles esperavam. Por outro lado, a gente tem a Ucrânia lutando muito melhor do que se esperava. Como eu já acredito que eu tenha dito aqui, tenho minhas desconfianças de que uma presença de tropas especiais americanas que já estavam lá treinando as forças armadas ucranianas antes, né, dessa segunda fase do conflito, né, de 2022, porque que eu digo isso?
Se perguntar para qualquer ucraniano quando começou a guerra, eles vão falar em 2014. Como a Débora falou agora há pouco, foi em 2014 que eles ocuparam a Crimeia, fizeram aquele plebiscito totalmente fajuto e que anexaram, esse é o termo correto, anexaram a Crimeia à Rússia. Então, todo esse processo de possivelmente ter plebiscitos do mesmo jeito que foram feitos ali na Crimeia é algo que pelo menos no sul ali da Ucrânia já se esperava para haver uma anexação e uma ligação por terra entre o território russo e a Crimeia. Eu acredito que os planos originais eram bem maiores, mas agora vão se restringir muito mais a essa região. O grande problema será que as forças russas, e principalmente o presidente Vladimir Putin, se vier a conseguir mesmo ocupar o restante da região do Donbass, vai se contentar só com isso? Só ele sabe, e essa hoje é a questão que vale $1 trilhão, né, que 1 bilhão já ficou pouco. Agora, o professor, queria falar um pouco sobre o Zelensky, né, que ele garantiu aí que a Ucrânia não vai dar o sul do país a ninguém. Como é que a gente fica com essa perspectiva? E a Ucrânia consegue segurar mais tempo a Rússia? Querer dar o sul do país, obviamente ele não quer, mas ele não quer dar nenhuma parte do país, né? Então, vale de alguma coisa essa fala dele? Olha, serve para desencorajar qualquer governo europeu em tentar abrir negociações paralelas com a Rússia. É esse o recado. Porque a gente não pode esquecer que o presidente Macron, alguns dias atrás, antes da visita que ele fez com o primeiro-ministro Draghi e da Itália e também o Olaf Scholz da Alemanha a Kiev, essa visita foi mais ou menos para, olha, o que a gente está falando é bem assim, então aquela fala do Macron e o que se sabe em algumas reuniões fechadas, alguns outros governos europeus também já teriam exposto que seria talvez melhor uma negociação com Moscou. O que o Zelensky está fazendo nós não vamos parar de lutar. Então vocês vão virar as costas para mim, meu povo que está lutando, e como ele já falou, nós estamos morrendo para vocês não terem que morrer depois. Então é uma grande campanha de relações públicas que ele está fazendo para pressionar esses governos europeus que talvez estivessem pressionados pelos seus eleitores por causa de inflação, perspectiva de juros subir também pelo Banco Central Europeu. Então, é para justamente tentar conter essa debandada desses governos. Uma outra pergunta, eu queria falar um pouco sobre o Josep Borrell, que é o chefe de política externa da União Europeia, ter chamado o bloqueio russo das exportações ucranianas de grãos de um verdadeiro crime de guerra. Essa crise alimentar, o professor, ela de fato está sendo provocada apenas pelos posicionamentos russos ou as sanções europeias e estadunidenses também acabam desencadeando essa crise de uma forma ou outra? Os dois lados. Numa guerra não tem nenhum santo, não tem nenhum que com a pura verdade, e não tem outro lado que é o puro demônio. Os dois lados têm um pouco de razão nisso. As sanções, sim, realmente as sanções causaram toda essa inflação que já vinha crescendo pela interrupção das cadeias produtivas, Covid, tudo aquilo que a gente já cansamos infelizmente, de comentar, falar, mas justamente de ter tirado a Rússia de boa parte dos mercados internacionais de commodities fez com que vários produtos subissem. Mas um ponto tem que ser lembrado, em nenhum momento as sanções foram colocadas em relação a alimentos. Então, você tem aí também uma reação do mercado frente a tudo isso, mas a retirada da Ucrânia do mercado internacional de grãos, isso sim provocou esse aumento generalizado de grãos. E também aí a ruptura
de possível, né, fornecimento, continuidade ou não de fertilizantes, isso aí vira uma bola de neve, e vocês conhecem melhor do que eu, não vou querer ensinar Pai Nosso ao vigário, mas o mercado trabalha com bastante expectativas, né? Então, se a perspectiva seria de uma disruptura total desses produtos, o mercado reage na hora. Então, os dois lados têm um pouco de razão e um pouco de culpa, mas eu acredito sim que esse bloqueio às exportações ucranianas por parte da Rússia, isso é o maior causador do aumento, principalmente dos grãos. Agora, ainda sobre essa questão da segurança alimentar, professor, quais são as soluções que a gente pode pensar nisso daí? Porque a gente está falando de dois dos maiores produtores de commodities do mundo em relação à questão alimentar. A Rússia, desculpa, parece cada vez mais que a questão dela econômica é de fato de pegar ali, né, o que as empresas norte-americanas deixaram para trás e criar ali sua versão russa daquilo ali, né? Então eles fizeram com o McDonald's lá, né? Virou um McDonald's russo, enfim, então ela não parece que está muito se importando com o resto do planeta e ela quer fazer o dela e pronto, acabou. Então, como é que o mundo vai conseguir pensar de uma maneira da gente não ter uma crise alimentar, né? Para onde a gente vai ter que ir? Vai ter que substituir o grão por outra coisa? O que a gente substitui no caso, né? O grão é necessário para um monte de coisa. Então, como é que a gente faz nessa situação? Olha, infelizmente nós vamos passar ainda por alguns anos nessa situação. A gente vai ter que entender, é muito difícil para quem está passando fome falar isso, mas infelizmente não tem essa outra saída, porque como a perspectiva é desse conflito continuar, num primeiro momento só teria uma talvez opção, que a OTAN organizasse um comboio de navios militares entrando pelo Mar Negro para escoltar navios que tirassem os grãos da Ucrânia, principalmente ali que só sobrou o porto de Odessa para ela, exportar esses grãos. Mesmo assim, com certeza não seria na quantidade necessária, tá? Mas isso é uma operação arriscadíssima porque nesse momento de conflito você tem as tensões mais do que elevadas e possivelmente um confronto aí entre navios russos e navios da OTAN que poderia levar, sim, aí a Terceira Guerra Mundial. Então, essa opção existe, já foi proposta, né, em algumas discussões por acadêmicos norte-americanos, mas eu acho muito, muito difícil, primeiro, que o presidente Biden aceite e muito menos os governos europeus. Então, diante disso, realmente ter que buscar outras alternativas que alguns mercados, alguns produtores que ainda não estejam produzindo tanto, acho que mais do que, por exemplo, o Brasil produz, em tão pouco tempo, acho difícil suprir, mas infelizmente eu acho que o mercado vai ter que conviver com essa ausência por algum tempo, não sei quanto, mas acho difícil mudar essa realidade no curto espaço de tempo. Agora, ainda falando um pouco sobre os próximos meses, próximos anos em relação a essa guerra, como é que você tem avaliado a postura dos países em torno aí, né, ao entorno de toda essa situação, depois de mais de 100 dias de guerra? Você acha que as potências acabaram tirando o pé do acelerador no meio disso tudo? O grande medo do Ocidente é a Rússia perder a guerra. Sejamos claros, esse é o problema. Porque se começar a perder a guerra, vai escalar, vai realmente... O que é escalar? É utilizar armas que não utilizou até agora, como armas de destruição em massa, possivelmente aí ou armas químicas ou mesmo armas nucleares táticas, não as estratégicas. Para quem não sabe qual é a diferença, armas nucleares táticas são aquelas que são usadas em campo de batalha e as estratégicas são aquelas que são miradas para cidades, grandes complexos industriais. Só que as táticas hoje têm a capacidade de destruição que Hiroshima e Nagasaki tiveram, aquelas duas bombas atômicas. Então esse é o grande receio. Se a Ucrânia começar a ganhar, a Rússia perder, principalmente o presidente Putin sentir que está perdendo, poder escalar. Então não há essa linha muito tênue que o Ocidente está tendo que jogar
de que manter a Ucrânia viva, lutando, o que é muito difícil, e a Rússia também não perder essa guerra, mas não ganhar, mas possivelmente a Rússia vir para a mesa de negociação, propor algo que seja um pouco mais palatável para a Ucrânia aceitar, o que eu acho difícil. É por isso que eu estou muito pessimista, porque você dificilmente encontrará um meio termo que os dois lados se vejam como ganhando algo desse conflito. Por isso que não sei como vai terminar, não. Agora, sobre essa aspa, que é muito interessante que você falou, professor, de que o maior medo do Ocidente é a Rússia perder a guerra. Mas então lascou de vez, né? Porque aí se a Rússia ganha a guerra, ela pega a Ucrânia. E se ela pega a Ucrânia, é para qualquer coisa, porque a Ucrânia é o segundo maior território tirando a própria Rússia, não? Ocupar toda a Ucrânia ela não consegue. Então, é uma imagem que eu vi usando desde o começo do conflito, né, principalmente naqueles primeiros dias que parecia que ela ia, né, derrotar a Ucrânia rapidamente. A imagem que eu tenho usado é um leopardo que conseguiu matar um porco-espinho, só que ele não vai conseguir engolir. Porque é muito grande. É muito grande. O território, como você falou, realmente, a Ucrânia é o segundo maior território da Europa. Para as pessoas entenderem, é um pouquinho maior do que o estado de Minas Gerais. Então, alguns cálculos que logo no começo desse conflito, quando parecia que a Ucrânia ia realmente ser ocupada rapidamente, alguns pesquisadores da área militar fizeram o cálculo de que para um território desse tamanho, para uma população do tamanho que era a população ucraniana, né, já temos alguns milhões fora, seriam necessários entre 600 e 800 mil soldados para ocupar esse território todo. O exército ucraniano tem 900 mil. Desculpa, o exército russo tem 900 mil soldados. Então, não dá. O que pode ocorrer é justamente se nós olharmos o mapa ucraniano, tem o rio de Dnieper, né, que faz uma volta dentro do território ucraniano, ele tentar ocupar todo esse território, que inclusive faz a fronteira com a Rússia. E o grande problema seria, né, a capital Kiev, que fica justamente na margem, né, esquerda da onde a Rússia ocuparia. Esse é o grande receio do Ocidente. Mas eu acredito que Putin vai querer ocupar esse Donbas, essas regiões, conclamar uma vitória, parar o conflito aí e os ucranianos não aceitarem e ficar essa guerra prostrada como ficou, por exemplo, a gente esquece de falar, né? Síria está em guerra civil há 12 anos, Líbia está em guerra civil há 12 anos, Iêmen está em guerra aí civil e contra a Arábia Saudita, né, há 6 anos. A única diferença é que na Europa os ucranianos são brancos, loiros, cristãos, então a mídia ocidental ainda vai manter uma certa cobertura, mas se a gente lembrar né, dos primeiros, vamos dizer assim, do primeiro mês de conflito, a cobertura já caiu bastante, né? Então esse é o grande receio aí dos ucranianos e de muita gente. Também alimentar, professor, não afeta isso também nesse caso? Porque, por exemplo, a gente sabe que ali a Ucrânia acaba sendo um grande celeiro também, né, de abastecimento mundial. E a gente sabe que tudo isso tem, né, inclusive, aliás, o próprio Vladimir Putin tem usado isso como uma arma, né, literalmente, vários navios lá que estão presos e tudo mais. Essa questão da alimentação, do alimento em si, não pode, talvez, ajudar a que a gente não veja acontecer na Ucrânia o que justamente tem acontecido nesses outros países, como Síria, Iêmen e tantos outros? Olha, eu ainda acho que, principalmente, o governo americano, ele parou de falar, né, os representantes do mais alto escalão americano, né, eles pararam de falar o quê? Nós temos que desgastar a Rússia para ele nunca mais ameaçar mais nenhum vizinho. Então, com isso, e principalmente se nós prestarmos atenção o apoio dos republicanos no Congresso americano a todos esses pacotes, é uma ajuda financeira que os americanos não deram a nenhum outro país desde o final da Segunda Guerra Mundial com o Plano Marshall.
Então, a minha perspectiva é que, como nos Estados Unidos, a visão de que a Rússia sempre foi a Rússia, o grande inimigo, e nós não podemos deixar ele ganhar essa guerra, é que o governo americano vai sustentar a Ucrânia de alguma forma ainda resistindo. Agora, o que você colocou, principalmente, né, Débora, dos reflexos disso na inflação global, principalmente na inflação dos europeus e nos Estados Unidos, é a perspectiva do governo russo de que, através de eleições, né, os governos ocidentais tenham que mudar essa postura. Então, os dois lados estão olhando um para o outro para ver quem vai piscar primeiro. Essa é a realidade. Perfeito, professor. Agora, ainda falando um pouco sobre essa questão. Opa, perdão. O modelo antigo, eu estava mutado. Pronto, agora estou de volta. Professor, agora ainda falando sobre essa questão da movimentação dos países, se a gente for ainda continuar naquela lógica de que a Rússia ganha a guerra, tudo bem que ela não povoe tudo, não consiga povoar toda a Ucrânia, porque é um território muito grande, não consiga pegar tudo para ela, mas pegue ali, ganha a guerra de fato. Como é que fica a situação ali dos países da trinca ali, né? Letônia, Estônia... Estônia e Lituânia. Lituânia, perfeitamente. Como é que fica a situação? Porque eu lembro no começo da guerra que os três estavam muito unidos ali, falando, não pode pegar a Ucrânia, que se pegar a Ucrânia vai pegar aqui. E o tempo passou, a guerra não acabou, parece que vai durar anos, isso daí, e é igual o senhor só muito bem disse, né? A lógica que a gente já chegou. Se a Rússia perde essa guerra, o Ocidente fica, lasca de vez. Se ela ganha, também para o pessoal que está ali em volta, lasca de vez. Ou seja, onde é que isso vai parar, no fim das contas? O Putin, então, ele realmente montou um sistema infalível para ele de dominação mesmo, de conquista? O que ele está querendo, como eu disse, é que os eleitores ocidentais façam seus governos mudarem de postura. Agora, voltando na questão das 3 repúblicas bálticas, que eu acompanho de perto, porque meus avós paternos vieram da Letônia, então eu acompanho há muitos anos isso, e dos 3 era o governo com um pavor gigantesco, porque praticamente 25% da população letoniana tem a mesma situação da Ucrânia, que é uma população que nasceu lá na Letônia, mas sempre se considerou russo. Então, para acontecer alguma justificativa para uma intervenção por parte da Rússia, foi muito forte do governo letoniano. Então, esses 3 países, mais a Polônia, são aqueles que têm os governos mais fortes na defesa de manter o apoio à Ucrânia. Tá? Não é à toa que hoje o governo da Lituânia impôs algumas restrições à movimentação de trens com carga russos que passam para o enclave de Kaliningrado. Quem não conhece ali, entre Polônia e Lituânia, ao fim da Segunda Guerra Mundial, Kaliningrado era um pedaço do território da Alemanha e aí acabou ficando para a União Soviética na reunião, né, dos 3 grandes em Potsdam, e que se criou, tem esse enclave que era soviético, agora é russo, e que sempre foi abastecido pela ferrovia que passa pelo território lituano. Hoje, a Lituânia, o governo lituano disse, olha, devido às sanções que foram colocadas pela União Europeia, alguns carregamentos, principalmente de commodities, não vão poder passar. O governo russo já reagiu, que vai colocar medidas contra a Lituânia, mas isso é para vocês verem como realmente, Rafa, esses 3 são aqueles que estão literalmente na linha de frente, cara a cara com o governo russo, né? Fazem fronteira com a Rússia. Então, pode haver uma escalada depois dessa medida que foi tomada hoje, o que eleva a tensão aí, já numa situação complicada. Então, não é fácil, é um quebra-cabeça, né, muito difícil de ser resolvido. Professor, inclusive, a gente teve uma das informações aqui dessa terça-feira de que a União Europeia, né, na próxima quinta-feira, vai tornar a Ucrânia uma candidata oficial ao bloco, né, a União Europeia. Inclusive, a expectativa é de que os líderes, né, que estão lá em Bruxelas, da União Europeia, consigam aprovar essa recomendação da semana passada da Comissão
né, e no órgão executivo também da União Europeia. Ou seja, com essa aprovação, com essa formalização, na verdade, né, porque muito já tem se falado sobre essa questão, mas agora é uma formalização, né, da Ucrânia sendo candidata da União Europeia. Isso muda alguma coisa, na sua opinião, ou não? Isso não vai influenciar no status? E mais, como que ficam também aqueles outros países que já estavam na fila para entrar no bloco? Olha, eu não sei como as lideranças europeias vão lidar, porque com algumas mudanças que foram feitas nas regras da União Europeia, existem cláusulas na área de segurança. Se um país foi atacado, os europeus se sentiriam, ali estariam obrigados, na verdade, a ajudar esse país. É por isso mesmo que muitos analistas iam dizendo que Finlândia e Suécia não precisavam entrar na OTAN, porque já teriam essa cobertura europeia com essas cláusulas. Então, o primeiro ponto é isso: como vai se efetivamente a Ucrânia vier a ser aceita, né, que isso é só um primeiro passo, é uma sinalização, então tem muito chão ainda pela frente, mas se ela vier a ser aceita, como é que vão lidar com isso? A Ucrânia vai poder, né, reivindicar esse apoio militar? Acho difícil. Tá? Segundo ponto, complica ainda mais as relações da Europa com a Rússia, porque um dos motivos, talvez o mais profundo motivo que Putin quis essa guerra, é que ele não queria que mais um país nas suas fronteiras, na verdade, um primeiro país, efetivamente entrasse na Europa e se tornasse, aos poucos, uma democracia ocidental, que não virasse um modelo para todos os povos eslavos, leia-se principalmente povo russo e da Bielorrússia. Ou seja, a Ucrânia, entrando na União Europeia, tendo que seguir vários dos padrões europeus, aos poucos iria se democratizar. Temos os casos da Polônia, da Hungria, onde houve uma regressão dessas instituições democráticas, sim, mas mesmo assim ainda estão funcionando e estão dentro desse bloco, e eram governos que vinham sofrendo pressão muito grande justamente por causa disso. Então, a Ucrânia, se vier efetivamente a ser aceita, acabou essa relação, definitivamente divórcio por escrito entre Europa e Rússia, não tem volta, e você tem aí um motivo para justamente Vladimir Putin não querer largar o osso, então não deixar a Ucrânia funcionar efetivamente como um Estado, para que ela não possa dar certo e servir de exemplo para outros povos. Agora, ainda sobre a movimentação do próprio Putin, né, professor, como é que derruba ele? Porque eu estava fazendo essa conta. A pergunta de $1 milhão de dólares. Como é que derruba o Putin? Porque achava que era economia. O Biden, a aposta dele era economia. Passaram 100 dias, nada. Né? As empresas lá norte-americanas foram todas embora e tal. O Putin falou, tá bom, tranquilo, eu pego aqui as empresas aí, a gente faz uma versão russa delas, eu vou criar mais bilionários russos aqui, que já são meus amigos mesmo, então... Vou vender o petróleo para a China. Vender petróleo para a China que está aqui me torno maior do que a Arábia Saudita. Está maior que a Arábia Saudita. Vou suspender a venda de grãos aí, vocês também vão falar sem relação ao grão, quero ver como é que vocês vão fazer sem o grão. Ou seja, a popularidade dele também lá dentro, obviamente tem muita censura, mas pelo número de coisas que acontecem lá para ele, não parece que cai. Então, como é que derruba o Putin no meio disso tudo, professor? Débora, se você me permitir corrigir você, é a pergunta de $1 trilhão. É 1 trilhão. Nem 1 bilhão. 1 bilhão para essa questão já se ficou pouco. Efetivamente, a grande esperança, né, dos governos ocidentais é que, ao apertar principalmente, né, esses oligarcas, começasse um movimento para a derrubada dele. Não aconteceu. A grande esperança é que no médio e longo prazo essas sanções surjam um efeito. Porque, como você bem colocou, Rafa, você não só censura, mas você tem um controle
dos meios de comunicação que permaneceram abertos, que vendem uma imagem de que ele está defendendo a Rússia. O povo russo acredita efetivamente que na Ucrânia você tinha um governo neonazista, que você tinha aí o Ocidente ameaçando invadir a Rússia. Então, nesse momento, sim, fez efeito, né? Toda essa propaganda fez efeito. Agora, a gente não pode subestimar, primeiro, o bolso, né? Como sempre falo com os alunos, o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, em que você vai ter uma queda do padrão de vida do russo no médio prazo, sim. Se o governo russo está falando que a economia pode cair entre 7% e 10% esse ano, é que vai ser maior que isso. Segundo, eles não vão ter acesso a muitos produtos ocidentais. Vão substituir por produtos chineses? Tá, ok, até sim, mas produtos de grife, de marca, iPhone e outros que tais. Então, esses oligarcas, eles nunca mais vão poder viajar para a Europa. Para que outros lugares eles vão querer ir? Primeiro mundo para eles fechou. Eles vão, no médio e longo prazo, vão poder viajar para onde? Para a China, para a Índia, Oriente Médio, né? Alguns países aqui da América Latina, mas é só a gente reparar aonde eles sempre compraram grandes mansões. Europa e Estados Unidos. Por quê? Gostam de viver de tempos em tempos essa vida de primeiro mundo, né? Principalmente de mundo europeu. Então, essa aposta é uma aposta de médio e longo prazo. O grande problema é, sai Vladimir Putin, quem subir vai ser muito diferente? Eu acredito que não. Talvez possa negociar mais facilmente, mas a visão de mundo não vai ser muito diferente. Então, a gente tem que entender, o mundo que nós vivíamos acabou. Nós não vamos voltar a ser o que era antes desse conflito. Perfeito, muito obrigada mesmo, viu, professor? Obrigada pelo seu tempo, por vir aqui trazer um pouco, né, das suas explicações para nós. Isso é muito importante, até porque a guerra não acabou e nem deve ter previsão para acabar tão cedo. Então, acredito que a gente deva voltar a falar mais sobre isso aqui, né? Mas obrigada, seja sempre muito bem-vindo aqui à programação da BMC News. Eu que agradeço, Débora, Rafael, todos que nos ouviram. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Até mais, professor. Obrigado. Olá, Débora. Vamos lá, vamos para mais um giro de notícias aqui, viu, Rafa? Porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta terça-feira ser contra a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, sobre a Petrobras e disse que há maneiras mais úteis para resolver o problema da alta dos preços dos combustíveis. Em entrevista a jornalistas após a reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, Pacheco voltou, inclusive, a defender o projeto que cria uma conta de compensação para as variações dos preços dos combustíveis. A visão do senador é oposta, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também do chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, que travam uma disputa com a estatal, né, devido a esse preço dos combustíveis. Enquanto isso, em audiência na Câmara, hoje, Adolfo Saxida, do Ministério de Minas e Energia, afirmou ser contra a criação de um fundo de estabilização para os preços dos combustíveis com dividendos da Petrobras. Para o ministro, os riscos superam os benefícios, mas ele afirmou, porém, que há espaço para discutir a ideia. A proposta de criação de um fundo de estabilização voltou à pauta na mais recente crise envolvendo os preços dos combustíveis e a estatal. A ideia é defendida pela Frente Parlamentar Mista em defesa do caminhoneiro, que está atrás de assinaturas para um requerimento de urgência do projeto de lei que altera a política de preços da Petrobras e cria o Fundo de Estabilização de Preços dos Derivados do Petróleo. E o ministro de Minas e Energia, então, Adolfo Saxida, ainda falando sobre ele, também afirmou nessa terça-feira que o governo federal não pode interferir na política de preços dos combustíveis por questões e marcos legais. Em discurso lá na comissão da Câmara dos Deputados sobre combustíveis, Saxida utilizou argumentos semelhantes ao do presidente Jair Bolsonaro e comparou os lucros da Petrobras em relação a outras petrolíferas no mundo. Vamos ouvir. É uma companhia listada em bolsa e as decisões da Petrobras são tomadas única e exclusivamente por seu presidente,
por seus diretores e pelo conselho de administração. Não há influência do governo nessas decisões. O que o governo faz é escolher um presidente, indicar alguns membros do conselho de administração para que você dê determinado norte à companhia. Tão logo eu assumi, eu respeito demais, quero frisar que eu respeito o presidente José Mauro, o ex-presidente da Petrobras. Então, todo respeito a ele, todo respeito ao CA da Petrobras, a seus diretores. Mas tão logo eu assumi como ministro, eu achei por bem promover uma troca na empresa, porque acredito que é o momento de aumentar a competição. Não há como ajudar o consumidor brasileiro, como bem disse o deputado Marco Bertaioli, com a estrutura atual, que a empresa tem um enorme poder de mercado de um lado, e do outro ela ora é estatal, ora é privada. Então, de posse dessas informações e com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, eu achei que era o momento de preparar a Petrobras para um cenário de mais competição. E o Itamaraty, por meio do Ministério das Relações Exteriores, parabenizou hoje o presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, e pediu continuidade e aprofundamento das relações bilaterais. Em nota, o Itamaraty disse que ao desejar ao presidente eleito êxito no desempenho de suas funções, o governo brasileiro reafirma seu compromisso com a continuidade e o aprofundamento das relações com a Colômbia, com vistas ao bem-estar, prosperidade, democracia e liberdade de nossos povos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda não cumprimentou Petro pela vitória. Ontem, Bolsonaro se referiu ao presidente eleito como ex-guerrilheiro e o comparou ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É isso aí, senhor Rafael Lara. Bom, e vamos continuando por aqui, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações diretamente de Brasília para poder atualizar, né, mais detalhes sobre tudo que tem acontecido por lá. Mas agora a gente vai conversar com o Luiz Bueno, que é professor de filosofia da FAAP, ele que já está aqui conosco. Professor, seja bem-vindo aqui à programação da BMC News. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Rafa. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Obrigada, professor. Bom, vamos começar falando sobre essa renúncia, né, do presidente da Petrobras. Eu queria entender como que o senhor acredita que isso possa vir a interferir na questão eleitoral desse ano. A gente sabe que, inclusive, o próprio presidente Jair Bolsonaro já tinha indicado um nome para a substituição do presidente da Petrobras, apesar dele ter indicado todos os nomes ali, né? Claro, a gente sabe que é uma indicação da presidência. O próprio José Mauro ele não fazia mais, ele não estava mais de acordo, né, para o governo. E, aliás, como disse o Arthur Lira, ele não governava para o Brasil, não tomava decisões em prol do Brasil, né? Como que o senhor avalia tudo isso e como que isso pesa para o cenário eleitoral desse ano, no caso do presidente Jair Bolsonaro? Bem, Débora, isso, sim, claramente faz parte da estratégia que o presidente Bolsonaro já adota faz algum tempo de terceirizar as suas responsabilidades, né, por um lado. E outro, associado a esse método dele, de sempre encontrar alguém que seja responsável pelos problemas, né, que ele possa usar como o ponto de ataque, né? Então, infelizmente, neste momento, este elemento é exatamente a Petrobras. Ou seja, o que tem sido feito até o momento, não, pelo que nós percebemos, não tem o interesse exatamente de resolver o problema, ou pelo menos de enfrentar com mais critério, enfrentar com um entendimento melhor desse problema do preço dos combustíveis, de como isso faz parte de toda uma política nacional. Não tem sido esta a tônica, ou seja, tanto é que assim, eleger a Petrobras como o problema do momento indica que o presidente percebe, a sua equipe de campanha percebe, que esse é um problema que vai afetar a sua campanha se não houver algum impacto no preço dos combustíveis, se não houver algum impacto sobre a inflação. Mas se não houver este impacto positivo, ou seja, inflação, que não se espera que aconteça mesmo no preço dos combustíveis e um arrefecimento da inflação, para ele serve como uma maneira de
colocar a atenção sobre algum problema que não seja na sua própria forma de administração do país. Então, assim, afeta a sua campanha? Afeta, e ele vai continuar utilizando este mote. Afinal de contas, a Petrobras é uma companhia muito grande, muito importante para o Brasil e tem um papel, inclusive, internacional bastante importante. Ou seja, um ponto de ataque que ele pode utilizar por muito tempo. Assim, ele talvez encontre outras formas, né, de utilizar a Petrobras como instrumento de campanha por mais algum tempo. Isso eu disse no início, infelizmente, porque isso, mexer com uma empresa do tamanho da Petrobras, com a importância que ela tem para o país, não é alguma coisa que aconteça de forma incólume, ou seja, os problemas que a Petrobras enfrentar agora de imediato, eles vão se refletir no país como um todo. Qualquer problema que ela tiver de administração, se isso impactar de alguma forma a produção nacional, né, pela qual a Petrobras é responsável, a perda dela de valor, isso pode impactar em investimentos, tudo isso pode ter algum impacto econômico negativo para o Brasil, como a gente vem percebendo, né, que está acontecendo agora. E veja, mexer com a Petrobras, inclusive nessa forma de tentar intervir de uma maneira direta nos preços dos combustíveis, como está sendo feito, ainda que seja de forma transferindo o problema para os estados, né, para tentar dizer que ou é a Petrobras ou são os estados que não fazem a sua parte para reduzir os custos, tudo isso faz parte desses elementos de campanha que o presidente está utilizando, né, para manter a campanha ativa. Veja que nos dois casos, da Petrobras, a gente acabou de comentar que tem esses riscos de comprometer abastecimento, preço, sem uma solução de imediato. E no caso dos estados, pode ser uma conta que simplesmente tem um efeito publicitário imediato, né, de dizer que agora, por conta dessa ação entre o Planalto e o Congresso, vão se reduzir os impostos. As previsões são de que isso não vai ter impacto imediato, ou se tiver, vai ser pífio, né, no preço final dos combustíveis, mas o que é pior, deixa uma conta que vai ter que ser paga depois, ou seja, as perspectivas são que para o ano que vem os problemas apenas aumentem em vez de serem resolvidos, né? Então, veja, assim, voltando à sua pergunta inicial, afeta em termos de campanha? Afeta nesse sentido, né? Se, enquanto ele puder manter essa fervura, vamos dizer assim, o caldo fervendo, para ele é material que ele pode utilizar para os seus discursos, para os seus mostros de campanha, né? Para a responsabilização de alguém, para que ele possa colocar a responsabilidade, que não a falta de um planejamento desde o início do seu governo, quando começa a pandemia, para se enfrentar o problema de produção nacional, quer dizer, não tem um planejamento, não tem uma visão geral de como funciona a economia brasileira, não se prepara a economia brasileira, não se, por exemplo, que muita gente tem dito que com os lucros extraordinários que a Petrobras gera e que são transferidos, né, para o Tesouro Nacional, não se criou alguma forma de fundo ou de subsídio com lucro, não com a intervenção na distribuição ou nos preços ou nos impostos que os estados pelos quais eles se financiam. Não, é assim, com planejamento de longo prazo, a gente tem essa casuística que serve para que a campanha possa estar ativa e mais ou menos como foi na época da pandemia, né, para que o presidente possa dizer que ele mais não deixa que ele faça alguma coisa. Isso funciona para ele no seu tipo de campanha, no tipo de personalidade que ele tem apresentado, né, na sua reeleição, que aliás é o seu principal interesse. Parece que nem é propriamente na economia ou nos preços, mas de manter a campanha para a reeleição ativa. Agora, Luiz, eu queria comentar um pouco sobre o presidente Jair Bolsonaro ter dito que o lucro da companhia é uma coisa que ninguém consegue entender. E além da sugestão da instalação de uma CPI para investigar diretores e membros do Conselho de Administração, de que maneira toda essa situação vai interferir nos resultados da eleição de outubro para o atual presidente, né? O que isso pode impactar para ele, essas declarações, igual você bem estava falando, essa certa agressividade e também, estrategicamente falando, politicamente, é uma boa estratégia o Bolsonaro comprar briga contra a Petrobras? Porque ele já comprou briga contra o STF, já comprou briga contra o TSE, agora vai comprar contra a maior estatal brasileira. Qual que é a lógica dele no meio disso tudo? Se ele é o presidente e ele tem sua base, por que ele vai, na sua base, no próprio governo, comprar briga
para uma reeleição, sendo que do lado de fora as pesquisas apontam que os outros candidatos são mais fortes que ele vindo para a eleição. Então, quem é que vai estar do lado dele no fim das contas? Pois é, Rafael. Então, assim, a gente só consegue entender essa lógica olhando o histórico do presidente. Que, de certa maneira, o histórico dele é de tentar mobilizar, primeiramente, a sua base, e aí o que você disse é um dos pontos centrais, ou seja, uma das importâncias é ele manter essa base ativa, ou seja, fazer um discurso que agrade o seu eleitorado. Infelizmente, ele tem usado essa tática de discurso de confronto, né, para manter isso que ele já tem em mãos, ou seja, no seu histórico, a forma de confrontação, ou seja, sempre ter alguém com quem ele possa brigar o tempo todo ou mostrar, né, para o seu eleitorado que ele está tentando atuar, né, com os pontos de problema que, na verdade, não são, é uma estratégia de discurso, né, de discurso público para a sua base. Quem não faz parte da sua base, as pesquisas que têm sido feitas indicam que não se convencem por esse tipo de discurso. Então, é muito mais um esforço de manutenção do que eles têm do que propriamente de ampliação da sua base. Então, assim, talvez para muita gente, a gente, talvez, né, vocês vão lembrar de pesquisas que foram sendo feitas junto ao eleitorado, muita gente olhava para esse comportamento do presidente dizendo, tá vendo? Ele é uma pessoa espontânea, ele é natural, ele é sincero, né? Então, esses aspectos que são personalistas, que são a característica do eleitorado brasileiro, de olhar muito essa coisa de personalidade, se identificar ou não com essa personalidade, é algo que o presidente utiliza o tempo todo para manter esse vínculo que ele já tem com a sua base. Quem já rejeita esse tipo de comportamento já se declarou, isso está indicado nos níveis de rejeição que o presidente tem, né, assim, nas pesquisas, né, de intenção de voto. Essa rejeição ela se mantém forte porque, ao que parece, esse eleitorado rejeita exatamente esse tipo de discurso e esse tipo de comportamento. Mas veja, se ele abandona esse discurso, ele perde a base que ele já tem e ele mudaria muito radicalmente a sua maneira de ser, e isso com certeza seria mais desastroso do que manter esse comportamento agora. Né? Então, em alguns momentos em que eles suavizam o discurso aqui e ali, é uma tentativa, de repente, de agregar alguma base que ele não tenha. Mas, assim, as pesquisas estão indicando que isso realmente é problema. Ou seja, isso não significa nada mais do que a manutenção do que ele já tem. Não significa ampliação das intenções de voto. Os níveis ali que nós temos visto nas pesquisas de indecisos, né, pessoas que não sabem muito bem quem votar, não tem se alterado muito também. Né? Elas estão indicando que esse tipo de comportamento não tem conquistado novos eleitores para o presidente. Então, se respondendo a sua pergunta, o que entendimento que nós podemos ter aqui é a manutenção de uma certa imagem pública que conquistou para ele esse eleitorado que ele precisa manter a todo custo para que crise econômica, com o preço do petróleo, com o desemprego, com a inflação, etc., não venham à tona para gerar desinteresse ou rejeição na sua própria base. Então, é um esforço de manutenção. Como ele vai ampliar essa base é um problema. Isso realmente não está claro se é que ele vai conseguir. Porque, veja que como as pesquisas têm mostrado uma certa estabilidade, né, nos números, tanto de quem, nas intenções de voto, se declara a favor do presidente e quem se declara a favor do ex-presidente Lula. Os números são muito estáveis. Então, isso realmente é um problema que ele ainda tem algum tempo para tentar enfrentar, mas não tem um horizonte muito claro, não. Enfrentar a Petrobras é o que ele tem no momento. Ele precisa desse mote, né? Ele precisa desse inimigo, desse adversário, desse problema, né? Para que ele possa manter o seu eleitorado ativado, né? Ou seja, quem gosta se identifica, né, com esse discurso de confronto. Então, tem outro aspecto também, assim, a Petrobras é uma empresa, ou seja, o que ela pode fazer em termos de embate institucional é muito diferente de quando ele está enfrentando, por exemplo, o STF, ou coisa que ele não faz mais, seria enfrentar o Congresso ou outras instituições, né? Porque são instituições que teriam mecanismos legais que poderiam ser acionados. O que a Petrobras pode fazer?
para se defender dos ataques do presidente. O que ela acabou de fazer agora, que é fazer com que aceitar a demissão de mais um presidente, né? E talvez agora vai ser a recomposição do conselho. É isso que a Tatá pode fazer. O que o ministro disse na entrevista, na comissão que ele estava respondendo no Congresso, é isso mesmo. Por que o governo não pode interferir no funcionamento da Petrobras e na política de preço? Porque isso é regulamentado por uma série de aspectos legais que foram colocados alguns anos atrás exatamente para tentar proteger essas grandes estatais da interferência constante de membros de governo, que impediu que políticos fossem indicados como diretores, conselheiros, exatamente para tentar blindar minimamente a estatal, para que se lhe desse uma estabilidade de gestão, ou seja, ela pudesse gerir o seu negócio de maneira estável, previsível, auditável, né? Então, é claro que o governo não pode interferir. Agora, se eles conseguirem, como estão tentando agora, de repente, no Congresso, mudar algumas das coisas para poder interferir, aí a Petrobras entra em risco. E a Petrobras entrando em risco, sem que nada além tenha sido feito para proteger o mercado nacional de combustíveis, aí nós podemos entrar num problema muito sério de desabastecimento, de preço, de desequilíbrio de todo esse mercado de combustível, que é fundamental para nós, né? Então, assim, não está muito claro o que ele vai obter com isso, mas ele não tem outra opção, por enquanto, a não ser manter isso ativo, para não perder exatamente a imagem pública e o seu eleitorado já está. Professor, acho interessante também a gente falar um pouco sobre essa posição do STF nesse ano, né? Esse combate ao governo Bolsonaro, que parece tão evidente, é legal, levando em conta o real motivo da existência do Supremo Tribunal Federal? Olha, Débora, isso é uma coisa que eu discuto com colegas meus, professores, né, da área de direito, né, assim, nós temos como um termo de comparação a Suprema Corte Americana, né, colocar onde eu quero chegar com o meu livro. Veja que, assim, cada país tem a sua própria estrutura institucional, tem a sua trajetória política, a sua história, mas os sistemas, hoje em dia, onde há a divisão e a independência de poderes, são mais ou menos compreensíveis, são mais ou menos comparáveis. Então, se a gente olhar para a Suprema Corte Americana, que é ainda a democracia mais importante do mundo, como é que os juízes da Suprema Corte Americana atuam? Silenciosamente. Não dão entrevista, não se pronunciam em público, não fazem pronunciamentos fora dos autos das decisões que eles tomam, né? Ou seja, toda a Suprema Corte Americana se blinda para que as decisões dela tenham respaldo em toda a cidadania americana, porque elas procuram ser técnicas. É claro que há sempre um entendimento moral e, de repente, até político de alguns dos ministros da Suprema Corte lá, mas nós vemos que ele se enquadra numa discussão ampla do país sobre esses grandes temas, como, por exemplo, agora pode voltar a discussão sobre a questão do aborto, conta da reversão ou talvez da revisão de uma decisão tomada anos atrás, mas veja como isso tem um caráter institucional, nacional, ou seja, onde vai discutir as questões técnicas, né, do direito, as decisões já tomadas, a jurisprudência, a legislação que está em vigor, ou seja, se nós tomarmos isso como termo de comparação, nós temos que admitir que o comportamento do nosso STF extrapolou esse tipo digamos assim, de autocontenção, como os nossos profissionais do direito chamam, né? Ou seja, os ministros deveriam se preservar muito mais, se pronunciar muito menos, reagir muito menos a discursos, para que as suas decisões tivessem aquele peso da meditação, da revisão, com base nos códigos legais envolvidos, né? E aí sim, tudo aquilo que a nossa Suprema Corte, ou seja, o nosso STF, decidisse, tivesse o respaldo da população, por não ter tanto caráter de política. É claro que assim, a composição do STF ele tem uma origem política, afinal de contas, os ministros são indicados pelos presidentes da República, né? E todos que estão lá passaram por esse processo. Então, há, claro,
um crivo e um critério político na escolha de quem são os ministros, e a gente vê isso claramente no posicionamento de vários deles, de serem mais próximos de certas tendências políticas do país e de outras. Não é? Mas isso poderia ter ficado, como no caso americano, na origem da indicação e na percepção que o público tem da visão moral que aquele juiz tem, né? Ou, no nosso caso, o ministro. Mas veja como, então, o excesso, vamos dizer assim, de pronunciamento público dos ministros acaba dando esse entendimento que é explorado, especialmente pelo executivo, especialmente pelo presidente e sua equipe, de dizer que é um, aspas, né, ativismo político. É claro que chamar de ativismo político é um exagero, mas a quantidade de pronunciamentos e a quantidade de holofotes a qual os ministros do STF se submetem dão margem para que essa leitura que o público faz tenha algum peso, tenha alguma veracidade, ou seja, a percepção do público explorada pelo presidente e pela sua equipe que é uma ação de cunho político. E isso é ruim para o país. Isso é ruim porque isso torna as decisões menos legítimas na percepção do público, né? Na percepção do eleitorado brasileiro. Né? Então, eu diria assim que se o nosso STF praticasse um pouco mais de autocontenção, isso poderia talvez reduzir um pouco dessa tensão que hoje há entre o judiciário e especialmente o executivo, mas algumas coisas, como por exemplo a gente está vendo nos movimentos do Congresso também, né, poderia reduzir um pouco naquilo pelo menos que compete ao STF, né, porque daria menos munição para os críticos das decisões do STF. Né. Se nós olharmos, claro, né, algumas dessas decisões que foram tomadas nos últimos anos, nós próprios temos críticas a certas decisões. Mas essas críticas não podem se basear numa ideia de que são decisões políticas e pouco jurídicas, e pouco baseadas nos nossos códigos legais. Né? Nós podemos discordar de algumas decisões, dizendo, olha, moralmente, ou olha, em termos de percepção, isso, né, poderíamos ter feito de forma diferente. Isso é uma coisa. A outra, quando o excesso de discursos diz, então é porque o ministro tem tal e tal preferência política que ele já vota assim. Então, por exemplo, quando o ministro se pronuncia demais, você fica com a impressão que ele já tem uma decisão pré-tomada, vamos dizer assim, sobre qualquer caso. E quando o princípio que é fundamental para o direito é que a decisão que o magistrado toma seja com base nos autos, seja no processo, não em um juízo prévio dele. Então, às vezes, as falas dos ministros dão essa impressão de que ele já tem um juízo prévio e que o que vai ser feito em termos de plenário vai ser apenas para consolidar uma coisa que já estava decidida antes. Então, isso é tudo muito material, né, que acaba criando essas dúvidas e dando material e arsenal, né, vamos dizer assim, para os seus críticos. Né? E também, assim, dependendo do tipo de decisão que o STF está tomando, que ele pudesse evitar também legislar sobre coisas que seriam mais competência do Congresso. Se o Congresso não decide, é problema do Congresso. Não é o Judiciário que tem que tomar certas decisões que, porque o Congresso não vota, nós decidimos. Isso em alguns anos, né, de alguns anos para cá, a gente viu algumas medidas assim que poderiam ter sido evitadas e que também não gerariam esse choque. Olha, com tudo isso, eu estou falando apenas do STF, não estou nem comentando com relação ao comportamento do Executivo e do Congresso Nacional, onde eles também extrapolam, né, as suas competências. Então, eu estou só focando assim, no nosso olhar sobre o comportamento do STF, né, com o nosso juiz. É mais ou menos por aí que eu avalio essa situação contemporânea. Perfeito. Muito obrigada mesmo, viu, professor? Obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui trazer, né, essa visão. Isso é muito importante, que a gente sempre traga, né, amplos discursos aqui, inclusive, né, outras visões. Isso é sempre muito importante para que a gente possa, né, cada vez mais ir trilhando pelo nosso caminho sem estar sendo, né, levado por nada. Pelo contrário, eu acho que a imparcialidade é o que mais importa nesse ponto. Muito obrigada mesmo, viu? E até uma próxima. Eu espero contar com o senhor aqui outras e outras vezes aqui na nossa programação.
Mais uma vez, obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês, estou sempre à disposição. Um abraço e bom programa na sequência. Obrigada, viu, professor? Bom, vamos lá, a gente vai continuando por aqui. Antes da gente ir para o nosso próximo convidado, eu quero ir para um rápido intervalo. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta, a gente tem mais entrevista, ainda vai ter aquele lá direto de Brasília, então fique aí que a gente volta já já. PMC News, informação que gera valor. I know awards aren't everything, but when I see a wall full of them, that's impressive. You see, an award says a lot about a person. Devotion, persistence. Of course, I'm not talking about all the random trophies that people put on their desk. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques, utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O intensivão será presencial. No dia 2 de julho, você estará ao meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. Estamos de volta, é isso aí. Bom, vamos agora dar um papo com Pedro de Marco, ele que é analista da Rate Capital, já está aqui para conversar com a gente. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, Pedro. Seja sempre bem-vindo aqui à programação da BMC News. Olá, boa tarde, sempre um prazer estar aqui com vocês. Pedro, vamos lá. Como que você tem analisado esse setor de commodities atualmente? Que, meu Deus, fortes emoções, né? Olhando para um cenário macro, a gente tem minério de ferro lá na China, né, que marcou aí amargou muitas quedas nesses últimos dias aí para trás, devido a essa questão da demanda lá na China, enfim. Olhando para a commodity, a gente até teve uma desaceleração ali na alta, mas ainda assim o barril, né, acima dos $110 na cotação. Porém, se a gente olha para o setor de petróleo vindo aqui para o Brasil, Petrobras, uma das principais companhias do setor, tem todo esse imbróglio acontecendo no entorno da companhia. Ou seja, commodities que antes a gente podia dizer que seria uma proteção, agora deixa de ser, é cíclico, não é um momento, talvez. Como que você tem analisado o setor? Olha, eu acho que nada mais importante do que a experiência, assim, né? Porque a gente já passou por isso algumas vezes, né? Então,
a gente está vendo realmente esses movimentos assim que, então assim, era um porto seguro, né? Quando a gente pensava em bolsa brasileira, o que acontecia? Toda vez que tinha surpresa de inflação, os bancos centrais ficavam para trás da curva, que é a expressão que a gente fala, que é behind the curve. Eles não aumentavam os juros do jeito que a gente imaginava para conter essa inflação, e aí ganhava mais proporção às inflações, o preço das inflações das commodities acelerava. Então a gente vinha nessa tendência e desde esse último discurso do Fed, quando ele aumentou para mais 0,75, foi um choque para todo mundo e falou, bom, agora acho que eles realmente estão muito preocupados, estão atuando, não vão medir esforços para regular, para diminuir essa aceleração da inflação. Então, isso acho que espalhou para todas as commodities, então isso foi um choque de demanda, né? Então você vai tirando um pouco do apetite de consumo, né, das pessoas, e aí você pode pensar em várias esferas. O cara que tem muito dinheiro na bolsa, de repente ele vê o patrimônio dele caindo, né? Isso principalmente americano pensa assim, então ele vê lá quanto ele tem, abre o aplicativo da corretora dele, vê, nossa, eu estou mais pobre hoje, né? Caiu o S&P, então ele fala, vou gastar menos, né? É o que a gente chama de efeito riqueza. Isso está acontecendo desde o começo do ano, então isso vai, e cada vez que o Fed sobe os juros, também isso tira um pouco do preço do S&P. Então, está acontecendo tudo isso ao mesmo tempo. E aí, nessa última semana, eu acho que, assim, várias commodities vinham sinalizando, assim, esse fim de rally, né, esse mini rally, né, que a gente fala, por restrição de oferta, né, então, assim, a gente teve guerra, teve o Covid, esse descontrole logístico, né, vamos falar assim, e aí agora chegou na última ponta, que era o petróleo, que era a fortaleza de todo mundo, que era assim, era óbvio, né, hoje, né, falando, que era assim, o petróleo está em falta no mundo. Um grande produtor que sempre colocava produção assim, marginal era os Estados Unidos, não colocou, porque tem problema de licença, de ESG. Então, tem uma restrição de oferta, a demanda só aumentou. A China, quando começou a sinalizar que estava saindo desse último lockdown agora, então a gente viu, então vai ter mais demanda, é um cenário muito bom, assim, para principalmente refinados. Então, você entra no driving season, né, que a gente fala que é quando o pessoal começa a entrar de férias, o pessoal começa a viajar mais, então você tem uma demanda maior de combustíveis nos Estados Unidos e Europa, você tem uma restrição de oferta lá também por conta de furacões, então as refinarias trabalham num patamar abaixo, assim. Então a gente viu todo esse cenário e aí teve esse choque que foi monetário, que é tentar, vamos segurar um pouco essa demanda, né, esse aquecimento da demanda, que foi o Fed. Então, assim, acho que todas as commodities foram caindo um pouquinho, e aí chegou agora no petróleo, então bateu isso na semana passada, principalmente. O minério, acho que é um caso à parte, então, principalmente commodities metálicas, é muito China, então a gente tem que olhar tanto ferro quanto aço, quanto alumínio. O alumínio caiu bastante também, principalmente as empresas de alumínio, mais do que o alumínio em si. Então, assim, tá todo mundo assim, meio apreensivo, porque se a gente está aumentando os juros nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos, isso pode causar uma recessão, né? Então, acho que esse é o maior medo do mundo. E não existe nenhum lugar do mundo que consegue estar em recessão e as commodities aumentarem, né? Então, acho que é o maior temor hoje de quem analisa commodity é de uma recessão. A economia global parando ou diminuindo muito, isso vai frear e vai parar nas commodities. Então, acho que é um pouco do que o pessoal está assustado agora. E aí, que nem você comentou, para ajudar o nosso país aqui, coloca mais gasolina no fogo, né? Então, a gente está com essa questão impopular da Petrobras,
E isso acaba até respingando para as empresas que são as júniores, né? São as outras produtoras aqui, que é a questão do imposto. Então, uma das cartas na manga que o governo está tentando é de aumentar ou o imposto de exportação ou o imposto sobre o lucro. Isso vai respingar para essas outras também. Então, não é só a Petrobras. Então, assim, está acontecendo muita coisa, mas, assim, basicamente o temor de uma recessão global. Isso vai bater no menor consumo de commodities, por isso que o preço das commodities estão caindo. E o segundo ponto é essas questões micro, né, que assim, pode... como está tão alto o preço, acho que o governo do mundo inteiro, né, está olhando isso, não é só o Brasil, você vê, no Reino Unido também criou um imposto sobre o lucro das petroleiras lá. Então, assim, é um problema de inflação. E um jeito de você atenuar isso é tirar um pouco desse lucro excedente das petroleiras e devolver para o povo. Tem que ser muito bem feito, mas é muito difícil também. Agora, Pedro, a gente viu os preços do petróleo subindo fortemente pela primeira vez em uma semana depois dos Estados Unidos terem anunciado aí novas sanções ao petróleo iraniano antes da visita provisória do presidente Joe Biden ao Oriente Médio para se encontrar com líderes do Golfo. Quais são os impactos, então, na sua visão, aí, das sanções para o preço da commodity, ao seu ver? Eu acho que tem muita coisinha acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, eles estavam nessa tentativa de voltar à produção. Eu lembro, quando estourou a guerra, a gente ouviu já esse petróleo vai ter que sair da Rússia, vai ter que vir de algum outro lugar. Então, tinha o Irã e a Venezuela, que tem reservas e daria para ligar. A gente está ouvindo agora do Iraque. O Iraque acabou de anunciar um plano aí. Assim, se eles conseguirem executar esse plano, eles se tornam o segundo maior produtor. Então, tem muita gente tentando ocupar esse espaço da Rússia. De fato, assim, acho que o governo também americano não quer abrir mão dessa... Olha, não é porque está uma situação muito ruim que eu vou também passar a apoiar por exemplo, criar um conflito geopolítico, tudo que eu não quero nesse momento. Então, acho que ele só seguiu, assim, pelo zelo de não negociar de novo aí com o Irã. A gente sabe que tem algumas coisas acontecendo, por exemplo, o óleo da Rússia não é que parou de ser produzido, ele de fato caiu um pouco no mês passado, então a gente acompanha a produção por causa dessa intervenção, assim, do Ocidente, então parou de negociar, então teve um problema de controle de capital. Agora já voltou, então eles estão, os compradores estão comprando em rublos, né, a moeda russa, e a gente sabe que esse petróleo está indo para a China, principalmente, está indo para a Índia, e da Índia é carimbado e você compra, né, qualquer país. Então, assim, não é que esse petróleo da Rússia saiu, por isso que eu acho que caiu um pouco também no começo desse mês, que foi um pouco desse volume voltando em circulação. Agora, assim, acho que o grande ponto, acho que principalmente da sua questão a gente não vai abrir mão de uma questão geopolítica. Então, acho que países como são blacklist, né, que eles não negociam, que o Irã ou a Venezuela, acho que continuam sob sanção e acho que vai ser difícil os Estados Unidos querer negociar. E eu acho que uma coisa importante também da gente observar é a reserva dos Estados Unidos, né? Eles têm uma reserva gigante, mas eles vêm usando essa reserva. Então, assim, mostra que está faltando, de fato, o petróleo no mundo. Não vai ser uma simples contribuição aqui em algum país assim pequeno. Teria que vir uma oferta muito grande. A Rússia era muito representativa. Então, a gente precisa ter uma atenção maior para esse déficit, né? A demanda está muito forte ainda e você tem esse problema de oferta. Então, dia, né, em sua produção de petróleo em abril, uma média de 3 milhões de barris de petróleo por dia. Como que está esse mercado petroleiro no Brasil? É realmente isso que a OPEP disse em seu relatório? Sim, eu acho que é bem legal de observar isso, porque quando a gente olha, né, onde que os investidores
alocaram capital para capturar esse ganho de petróleo. Então, a gente vê as grandes petroleiras americanas, né, Chevron, Exxon, teve também as europeias. Alguns investidores mais sofisticados apostaram nas canadenses. Então, é uma produção mais cara, mas é um óleo que você liga e desliga também, então é super interessante. E aí, quando a gente começa a comparar por múltiplo, né, então a gente usa muito aquele EV/EBITDA, que a gente sempre vê que algumas dessas tinham um certo prêmio. Então, esse prêmio está ligado entre várias razões, assim, segurança, do país que atua, etc. Mas uma questão que era muito importante essa empresa tem crescimento? Né? Esse reservatório, ela consegue aumentar a produção ano após ano, a produção de petróleo, tem encontrado mais petróleo, tem como produzir mais. E aí a gente vê que a Petrobras, principalmente a Petrobras, tem muito crescimento. Então, esse é um dado super importante, porque ela não é tem algumas empresas grandes por aí que já estão num patamar e elas não conseguem crescer mais. Assim, tudo que eles acham é para repor o que eles estão perdendo. A Petrobras não, por causa do pré-sal, eles têm muito crescimento. Então, você vê plataformas aí sendo comissionadas, contratações, uma empresa que está em ascensão, né? Então, esse dado aí tanto da ANP, da EPE, da OPEP, assim, que mostra que vai ter um crescimento nos próximos 5 anos, é nada mais do que esses campos já descobertos de pré-sal entrando em operação. Perfeito. Agora, Pedro, eu queria te perguntar um pouco como é que você tem avaliado aí, analisado essa situação envolvendo o valor dos combustíveis aqui no Brasil, né, e também a saída do presidente da Petrobras no meio disso tudo, né, toda essa polêmica envolvendo aí, que a gente está falando direto aqui. Como é que você vê essa situação aqui, até mesmo para o consumidor final, né, no Brasil? Sim, acho que é uma situação ingrata para o CEO da Petrobras, né? É uma medida extremamente impopular, e aí você entra assim, você tem de um lado a classe política que defende, né, o interesse da população, que a gente precisa ter um combustível acessível, né? Assim, tá na base de qualquer pessoa, o combustível, assim, tudo tem combustível, né? O frete, assim, é um componente importante do nosso gasto direto e indireto. Então, você precisa ter alguma de certa maneira, assim, alguma percepção, alguma sensibilidade para a população, né, brasileira. A questão é que a empresa, apesar de ser estatal, ela é mista privada, né? Então, tem um outro lado que fala assim, olha, a melhor maneira de você perpetuar uma empresa é que ela seja... aí os princípios de ESG, né? Então, ela tem que ser responsável no âmbito social, no âmbito ambiental e de governança. E aí, como é que você alinha tudo isso aqui? Eu tenho que maximizar o bem-estar de todos, inclusive os minoritários. Então, o controlador, que é o governo, não pode fazer um negócio que é bom só para o governo, que é bom para o povo. Ele tem que respeitar a outra parte, que é dos acionistas, que são os minoritários. E aí acho que surge esse conflito, né, essa tensão que tem lá, principalmente dentro do conselho, da diretoria. Aí, olhando por fora, né, a gente tem um outro problema que é mais técnico. Qual que é o problema? O preço do petróleo explodiu, o câmbio também foi lá para as alturas. Então, todo esse aumento assim está vindo de fora, isso contamina os nossos preços. E o problema é que o Brasil não é autossuficiente nos derivados. Então, a gasolina, 85% é produzida aqui. Os outros 15% a gente tem que importar. O diesel, se não me engano, era alguma coisa perto de 60%. Os outros 40% a gente importa. Então, o que acontece? A Petrobras tem no seu estatuto, que foi colocado lá para proteger todos os acionistas, que ela não pode
importar por 2 e vender por 1. Ela não pode ter prejuízo nessa operação, porque como falta combustível no país, alguém tem que importar. A Petrobras colocou isso porque ela já fez no passado e quase quebrou a empresa, né? Vamos lembrar aí o que aconteceu em 2015 para frente. O principal erro da Petrobras, além de uma alocação de capital, que foi construir refinaria que nunca terminou, essas coisas de corrupção, grande parte foi a política de prejuízo. Você instaurou uma política de prejuízo. Você comprava por mais caro e vendia por mais barato. Isso, assim, é insustentável. Você quebra a empresa fazendo isso. Então, eles colocaram essa cláusula, olha, vamos fazer o que todo mundo sabe. Você só pode comprar por 2 se você for vender, no mínimo, por 2. Tá? Então, não pode ter prejuízo. Como eles acabam fazendo essa operação de importação, outros distribuidores, importadores também importam. Se a Petrobras começa a fazer esse movimento de importar e vender mais barato, os outros importadores param de importar. Então, ela tem que assumir, além do que ela já faz, ela teria que ocupar esse espaço dos outros importadores. Então, o prejuízo dela ia aumentar mais ainda, e aí ia quebrar todo mundo, assim, quebra uma empresa da sociedade. Acho que ninguém quer isso também. Porque aí você vai lidar com 2 problemas. Um é a falta de combustível e, no limite, você quebra a empresa também. Então, eles resolveram colocar essa questão que se chama PPI, que é a paridade de importação. Olha, agora a empresa para importar tem que importar e vender pelo preço que está lá fora. Então, assim, isso é bom porque dá uma segurança para o investidor da Petrobras, dá segurança para os outros agentes do mercado, importadores, refinarias, que está investindo no país, que quer crescer, que quer colocar mais produto, assim, não deixar faltar o produto, né, o combustível, mas também é extremamente impopular, porque você está com preço muito caro. Eu acho que o que está sendo muito transparente é que o problema não é da Petrobras, o problema é do preço lá fora e principalmente por causa de impostos. Então, o governo tem atuado nessa questão do PLP 18, que baixa um pouco o imposto. Era um absurdo, né? Você está aí R$7 o preço da gasolina, R$2 é Petrobras, o resto são outras coisas, e aí você vem falar que é Petrobras, né? Não sei, acho que precisa ser melhor trabalhado esse ponto do preço ser tão caro. E aí, então, o governo teve algumas ideias, eu acho que eles estão tentando administrar, acho que o caminho que vai sair esse desfecho vai ser a criação lá, igual que a gente teve em 2018 no governo Temer, que é a criação do cartão caminhoneiro, algum tipo de voucher, que é uma assistência para quem depende disso, né? Quem tem esse custo que é parte do seu trabalho. Porque o cara, a gente sabe, né? O que aconteceu em 2018 era o cara abastecia, pegava um serviço para fazer de frete, daí no dia seguinte o preço aumentava e aí ele tinha prejuízo para fazer o transporte, mas ele tinha que honrar. Então, assim, acho que isso precisa ser melhor administrado. Então, eles estão fazendo essa questão do voucher e talvez espaçar mais os aumentos de combustível. O que não dá é para faltar combustível, né? Acho que esse é o pior cenário, que é onde que faltar combustível é ligado com controle de preços. Isso em qualquer país, se a gente for na Argentina, é o que aconteceu. Então, acho que ninguém quer isso também. Perfeito. Muito obrigado mesmo, viu, Pedro? Obrigada aí por trazer esse cenário para a gente, explicar um pouco dessa visão. Seja sempre muito bem-vinda aqui à programação. A gente espera contar mais vezes com você por aqui. Obrigada. Obrigado pelo convite. Fico à disposição sempre. Valeu. É isso. Obrigado. Rafa, vou só passar aqui o fechamento do mercado rapidamente para o pessoal que está nos assistindo. Ibovespa, que são 5 horas e 23 minutos. Né, daqui a pouquinho vai terminar o after, mas 0,17% de queda para o Ibov, que abriu aos 99.853, conseguiu bater uma máxima de 101.068, mas não conseguiu manter, né, e vai fechando o dia aí abaixo dos 100 mil pontos mais uma vez. No dólar futuro, uma queda de 0,96%, mas com a moeda americana aqui cotada a 5,16.
As altas e baixas do dia, Qualicorp foi quem ficou aqui liderando as altas, por enquanto 6,68%, Cogna, junto com Indux e outros papéis por aqui do setor de educação, né, nas quedas, mas ficando Ibovespa, então, mais uma vez num patamar negativo. E agora vamos lá para Brasília, falar com a dona Kélia Cali, ela que vai trazer atualização para a gente, né, sobre a PL que quer uma CPI, mas comissão não traz consenso em relação a isso no PP, então vamos entender com a Kelly como que está esse andamento, porque teve muita coisa já acontecendo durante essa tarde, já teve reunião do presidente da casa junto com apoiadores, tem aí, inclusive, já tudo está em andamento, mas nada está definido, né, Kelly? O fato é esse. Então, Débora, muita pauta e pouca definição, viu? Boa tarde para você, boa tarde, Rafa, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no final de tarde desta terça-feira. Oi, Rafa. O Rafa é muito fofinho, né, gente? Eu olho pro Rafa, chega da vontade de fazer assim já. Enfim. Tá vermelho aqui, e conversar. Ai, desculpa, não vou falar mais isso, Rafa. Tá bom, tudo certo, não falo mais. Gente, brincadeiras à parte, então a gente tá brincando aqui, mas o clima aqui não é nem um pouco de brincadeira, viu? O clima aqui é bem sério, tá bem difícil lidar com essas demandas de combustíveis do ponto de vista do consenso, né? A primeira pauta que eu elegeria para falar ali que não tem consenso é essa CPI da Petrobras. A gente passou o dia trazendo informações sobre quantidade de assinaturas, né? Sobre quem é que tá bancando, enfim, o governo de fato tá bancando aí essa CPI, isso foi dito com todas as letras na reunião que o Lira teve com a oposição, com líderes da oposição, né? Eu conversei com alguns líderes há pouco para entender o que de fato foi direcionado dessa reunião, né? Mais importante que a conversa com a base é a conversa com a oposição, porque de alguma forma, para algumas pautas passarem, você precisa de voto da oposição, né? Bem, sobre a CPI, o que está acontecendo? O partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, né, tem ali o aval de fato do governo federal para tentar realizar essa CPI, mas mais cedo eu trouxe a informação de que o que o PL está fazendo? Está tentando negociar a CPI ali em troca, né, da presidência e da vice, só vai realmente colocar esse requerimento para frente para tentar emplacar a CPI se ficarem com a presidência e com a vice-presidência da comissão e desde que a oposição não tenha nenhuma cadeira ali, nenhum assento de relevância dentro da CPI da Petrobras, tá? Qual que é a perspectiva por parte do Lira? O Lira disse para líderes ali da oposição nessa reunião que aconteceu hoje, que ele está participando de alguma forma só como árbitro, né? Ele vai seguir os procedimentos regimentais, ele declarou para os líderes da oposição. Então a ideia é que o Lira, segundo o próprio Lira para a oposição, tá? Ele não atue ali como alguém que está querendo bancar, de fato. A CPI, essa CPI está sendo bancada, como eu disse, pelo próprio governo, né? Os parlamentares ligados ao governo querem. Mas o Lira não quer se envolver muito, não. Ele disse, então, que vai funcionar como uma espécie de árbitro dentro desse processo de tentativa da CPI. Só que dentro da base, você não tem consenso. Tem consenso no PL, mas, por exemplo, o PP está rachado. O PP é o terceiro partido da casa, ou seja, é um partido que precisaria, de fato, ali estar unido para se somar às assinaturas de uma CPI, né? Já que são 171 assinaturas. A oposição não quer bancar a CPI de forma alguma, pelo menos dentro desse requerimento ali do PL, até porque se eles bancassem esse requerimento do PL, viu, Débora e Rafa, de alguma forma eles estariam dizendo, ok, a gente aceita não ficar com nenhum assento na mesa diretora, o que não é relevante, indicar membros, ficaria difícil para a oposição, já que existe uma deliberação clara da base de que não quer que a oposição faça parte dessa CPI, né, principalmente nos assentos mais importantes, mais caros, que são os assentos que encaminham, deliberam sobre realmente as discussões dentro de uma comissão parlamentar de inquérito. Né? Então, sobre especificamente a CPI, a gente tem isso. O Lira está querendo funcionar ali como alguém, pelo menos ele disse para os líderes, como alguém que está ali como árbitro, alguém que não vai brigar pela CPI, vai ali fazer o seu papel de tenho as regras e vou agir diante das regras, né? Uma outra pauta dessa reunião de hoje, do Lira com os líderes da oposição, é a proposta de emenda constitucional 16 de 22, a que a gente está chamando de PEC dos combustíveis. Né? O que o Lira está tentando fazer? Ele pediu para que hoje os líderes da oposição se juntassem, apresentassem o que eles estão dispostos a tentar incluir nessa pauta, né? O que eles estão dispostos a ganhar e a perder, digamos assim,
dentro dessa discussão sobre isenção de impostos sobre combustíveis, sobre gás, enfim, para tentar reduzir aí o impacto dentro, né, desses produtos que estão ligados a combustíveis, né? Então, você tem o Lira acenando para a oposição, pedindo para eles deliberarem sobre o que eles querem, o que eles querem exigir, o que eles não aceitam, enfim. E a ideia, então, tá, Rafa e Débora, é tentar costurar uma proposta de maneira que quando a PEC sair lá do Senado, ela venha para cá da forma mais fechada possível, para que não demore para discutir aqui e nem precise voltar para o Senado, né? Quando uma proposta vem de uma casa para outra, se essa segunda casa fizer uma mudança, ela volta para a primeira casa, que é que a gente chama de casa revisora, né? Então, você tem essa discussão, na verdade, você tem essa estrutura acontecendo de propostas, seja um projeto de lei, emenda, enfim. Sobre medidas provisórias, especificamente, que foi o que o Lira falou ontem à noite, né? Que ia tentar um acordo com o governo, para que o governo mesmo propusesse mudanças, né, tentativas de mudanças nos preços de combustíveis da Petrobras. Os líderes com quem eu conversei disseram que não houve nenhum diálogo especificamente sobre medidas provisórias nesse encontro de hoje, tá? Mais cedo a gente adiantou a informação de que o Lira, o Pacheco e o Guedes estavam reunidos ali na residência oficial do Senado para discutir ali possíveis propostas que tentem impactar de fato no preço, na redução de preço de combustíveis, e também falaram sobre CPI da Petrobras. É isso, Débora, por hoje, com certeza, aqui não vai parar, né, as discussões não vão parar, as negociações não vão parar, a gente, claro, vai acompanhar e traz informação amanhã cedinho, para quem está acompanhando a gente. Muito, Kelly. Aliás, acho que o seu dia ainda será longo por aí, né? Boa sorte aí para você, esperamos atualizações aí amanhã, com certeza, de primeira mão, sei que você estará pronto para trazer isso para a gente. Obrigada mesmo, viu? Um forte abraço aí para você, até amanhã. Tchau, até amanhã, boa noite para todo mundo. Tchau. É isso, vamos chegando no finalzinho aqui da nossa programação do Top News, mas... É hora de dizer tchau. A gente, né? Mas tem aí BMC Business chegando com o seu Gabriel Monteiro. O homem. Logo em seguida, exatamente. Então vocês não podem sair daí, porque fiquem aqui, acompanhar ao vivo esse bate-papo que o seu Gabriel Monteiro terá, inclusive, com a companhia. Como é, Rafa? Ele tá chegando, né? Ele tá chegando. O que foi? Nossa, eu entendi uma coisa nada a ver. Ele tá chorando. O quê? Ele também tá chorando. Não. Ele tá muito emocionado aqui do meu lado, eu tô vendo. Ele, nesse momento... Ele tá Brincadeira, não vou falar isso. Não, que absurdo, que absurdo. Não quero tomar processos essa hora do dia. Vamos embora, Débora? Vamos sim, Gabriel Monteiro vai bater um papo com o pessoal da Simpar, gente. Então é uma ótima oportunidade para vocês conhecerem mais a companhia, entenderem números e, né, os próximos passos. Não sai daí, vem esse papo aí ao vivo com o seu Gabriel Monteiro, o pessoal da Simpar. Muito obrigada pela audiência de todos vocês, um forte abraço. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Rafa. Tchau. Beijo a todos. Até logo. BMC News. Informação que gera valor.